Queridos participantes, gracias nuevamente por asistir a la sala 4. Seguimos con la última ponencia del día de hoy, denominada Transformación Digital. En esta ponencia se darán a conocer los principales conceptos de la transformación digital del negocio, el uso de datos para la toma de decisiones, estrategia productiva y de inversión, y la importancia del aprendizaje desde otros sectores vinculados a la industria avícola. Nuestra señora ponente es Ana Paula Maya, Senior Digital Sales and Implementation Lead for Poultry, Latinoamérica, Animal Nutrition and Health, de Cargill Digital Solutions, graduada de Zootecnia en la Universidad Federal de Viçosa, máster en Zootecnia con especialidad en Bioclimatología Animal y Nutrición de Monogástricos por la Universidad Federal de Viçosa. También tiene un doctorado en Ingeniería Agrícola, especialidad en Construcciones Rurales y Ambiente por la Universidad Estadual de Campinas. Es gerente de ventas de producto digital en aves y cerdo en Latinoamérica, con papel protagonista en la comercialización y liderazgo de implementación de portafolio de tecnologías. Y con esto los dejo con la señora Ana Paula Maya. Buenas tardes a todos, saludos desde acá de Brasil. Me gustaría mucho agradecer a presença de todos, especialmente ao comitê organizador AVEM, por la invitação e por la oportunidade de estar participando de um evento tão importante para a avicultura. Eu sou Ana Maia, eu sou gerente de ventas e implementação de produtos digitais em Cargill Digital Solutions, né, que é parte da unidade de negócios de Cargill Nutrição Animal, Provime. Eu sou brasileira, então espanhol não é meu idioma nativo, por lo tanto, eu vou falar em o famoso portunhol e espero que me compreendam. Antes de todo, é um prazer estar nesse evento, falar de um tema tão atual que é transformação digital. E quando eu hablo transformação digital, né? Quando lo escuchamos, lo que pensamos, qual é a primeira coisa, pensamento, imagem que vem à nossa cabeça? Bueno, creo que muitos pensam em indústria 4.0, em la automatização de los processos industriais, de auto, de alimentos, de roupas. Pensamos em los carros autônomos, los produtos smart que temos em nossa casa, los robots, relógios, refrigeradores. Quando pensamos em agricultura, pensamos em los tratores supermodernos, drones, várias coisas passam por la nossa cabeça. Em resumo, né, quando escutamos a transformação digital, a primeira palavra que vem à nossa mente é digital. E quando pensamos em digital, pensamos em tecnologias, automatização, sensores, inteligência artificial. São as palavras que vêm primeiro em nossa mente. E quando traemos esse conceito de transformação digital para a avicultura, já pensamos em las famosas Smart Farming, né, o Precision Livestock, onde cada ave produzida pode ser monitoreada em tempo real através de sensores e aplicações. E, de hecho, hoje há muitas soluções disponíveis para o setor avícola e já estão começando a ter um efeito positivo em la produtividade de las granjas. Hablando um pouco das tecnologias que hoje temos em la avicultura, né? Uma das tecnologias que mais associamos e são a tecnologia mais acessível em la produção animal se refere ao uso de sensores.
Hoy hay una gran cantidad de sensores que se pueden colocar en las granjas para monitorear principalmente las variables ambientales, como temperatura, humedad, gases, velocidad, presión, luminosidad, humedad de cama. Também temos sensores hoje que medem consumo de água, temperatura de água, consumo de alimento, peso corporal, comportamento, entre outros sensores. Há muitos sensores em el mercado, os sensores estão cada vez mais baratos e se vuelven a ser utilizados em avicultura, né, permitindo-nos medir o que não é visível. Además de los sensores, também existem muitas aplicações de teléfono que nos permitem recopilar os dados de forma manual, pero digitalizada, né? Ao invés de escrevermos, né, os dados, o peso, a mortalidade em uma hoja de papel na granja, podemos poner em uma aplicação. Outra tecnologia que ha sido muito utilizada em la avicultura, né? Para mim, é uma das tecnologias mais prometedoras para a produção animal, é o reconhecimento e interpretação de imagens e sonido. A evaluação de sonido ha sido mais a nível acadêmico, pero para imagens já temos alguns exemplos comerciais de tecnologias que estão utilizando esse tipo de processamento. Um exemplo, em Cargill, estamos evaluando o uso de imagens para detectar problemas sanitários em el lote através do movimento das aves dentro do galpão. Outra aplicação muito interessante também para o processamento de imagens que estamos trabalhando é estimar o peso corporal utilizando câmeras 3D para captura de imagens dentro da caseta. Isso nos permite ter o peso diário com precisão, porque temos um grande número de amostras de dados, uma vez que capturamos todas as aves que passam por debaixo da câmera. Outra aplicação também é o uso de imagens, né, para estimar, para medir, né, o volume de alimento em el silo, né? Isso apoiamos então a medição precisa do consumo de alimento durante toda a vida da parvada e com isso também melhoramos os processos de planificação de envio de alimento. Outra tecnologia, né, que podemos encontrar é a área de robótica. Para mim, é uma das aplicações mais práticas da indústria. Os robôs tendem a assumir tarefas estandarizadas e mais complicadas, né? Então, em avicultura, temos muitas tarefas que são repetitivas, né? As quais os robôs podem fazer muito bem, como limpeza del galpão, desinfecção, controle de aves muertas, recolecção de huevos. Então, todo o trabalho monótono, repetitivo, os robôs podem fazê-lo. Há um número, né, de robôs que temos em o mercado que auxiliam, por exemplo, na desinfecção do galpão, em recolectar informações, verificar se há um problema em algum equipo, como comedouros, bebedouros. Em Tailândia, né, há um robô que identifica as aves muertas em la jaula. Em Brasil, uma startup desarrollou um robô que recorre toda a longitude do aviário, né, fazendo com que as aves se muevam e comam e bebam a água, né? Então, há alguns exemplos dessa tecnologia já comerciais, pero aún é uma área muito pouco utilizada devido aos altos custos dessa tecnologia. Bueno, em geral, então, quando falamos de tecnologias, né, dentro da transformação digital, independente da tecnologia que elegimos utilizá-las, em sua maioria, nós outros estamos generando dados, né? Então, é uma maneira de generar dados. E isso é parte da jornada de transformação digital, né? É o primeiro
passo desse processo, e é o que chamamos de digitização. É uma palavra criada para este processo, não está traduzida e nem reconhecida em dicionário de la Real Academia de Língua, pero é o término que utilizamos quando queremos enfocar em dados e subconversões, ou seja, é o processo de transformar a captura de dados de forma analógica para digital, né? Então, um exemplo de digitização é o pesar manual, né? Então, quando deixamos de pesar os pollos em bolsas e capturar a informação em papel, e passamos a utilizar um método de pesagem automático, seja por básculas ou por análise de imagens, estamos fazendo um processo de digitização do peso. Então, a digitização, né, é um passo fundamental para a transformação digital, né, que nos permite, então, que os processos físicos se trasladem para o digital. Se miramos só a digitização, não parece que generamos tanto valor. Sin embargo, é o primeiro passo, porque é o que funda as bases sólidas para que podamos avançar em este processo de transformação, né? Então, a digitização é dizer que estamos registrando dados em forma digital, então, traindo do mundo físico para o mundo digital. E para que o processo de transformação se suceda bem, é preciso registrar, capturar esses dados com qualidade e com precisão, e respeitar o tempo adequado para cada negócio, né? Cada empresa tem seu tempo de começar a digitizar. Se pensamos em avicultura, né, um ponto focal é começarmos a fazer inversão em las tecnologias, como sensores, automação, conectividade em granjas e adopção de softwares, que vai apoiar o sector em essa transformação dos processos analógicos para digital, né? Então, sem esse primeiro passo, não podemos chegar a transformação digital que é tão esperada por nosso setor. Então, em resumo, né, ao final, quando o que estamos fazendo, né, quando estamos adoptando as tecnologias, é generar dados, né? E essas tecnologias têm nos ajudado muito com a quantidade e a velocidade que estamos generando esses dados, né? Ou seja, a velocidade que esse dado sai da granja e regressa ao corporativo é maior do que temos hoje em el mundo físico. Então, esse enorme volume de dados, né, que generamos por la tecnologia, é o que chamamos e escutamos muito de Big Data, né? Isso permite, quando temos um volume de dados muito grandes, isso permite que hagamos novas correlações entre variáveis, né? Então, temos um número muito grande de variáveis e podemos correlacioná-las de muitas maneiras. E isso planteia um grande desafio à indústria, porque ao mesmo tempo que a tecnologia aumenta o acesso dos dados, a tecnologia também aumenta a oferta de ferramentas para trabalhar com esses dados, né? Então, toda essa informação não facilita nossa comunicação, né? Ao contrário, quanto mais informação manejamos, mais difícil será filtrar o que é importante, né? Temos o reto do tempo, temos o reto do volume de dados, a qualidade da informação que temos. Então, cada dia se torna mais difícil saber qual informação utilizar, né? O que queremos entender a partir de los dados. E como extrair o conhecimento necessário de los dados para ajudar na toma de decisões que seja rápida e eficaz? Essa é a grande pergunta que temos,
Então, dentro do processo de transformação digital, né, é necessário dar um segundo passo, que é o que chamamos de digitalização. Ou seja, se trata, a partir dos dados que digitizamos, né, que transformamos de físico para analógico, generar inteligência e benefícios para o negócio. É decir, a digitalização, é difícil de dizer, né, se trata do processamento da informação e melhora dos processos através de la inteligência, ou seja, é a capacidade e competência da empresa a aproveitar para melhorar seus processos e operações através de las tecnologias digitais. Então, é um passo muito importante em esse processo. Quando estamos digitalizando, é sair de um processo de avicultura de precisão, né, do Precision Livestock, onde generamos dados, onde adoptamos tecnologias e por meio delas generamos dados, e ir a uma avicultura que chamamos de avicultura de decisão, onde passamos a gerenciar esses dados que são capturados pelas tecnologias, que é o que chamamos muito de data-driven farms. Então, é um processo produtivo orientado a dados, embasados em la captura e em la análise da informação. Né? Então, ser data-driven significa ter uma base para apoio às decisões, em lugar de gerenciarmos por intuição ou experiência. Então, é tomar decisões em base aos dados. E esse é um processo muito importante para que podamos caminhar nesse processo de transformação digital. A mim me gusta muito, né, esse conceito de transformação digital trazido por Juan e Laura, né, que nos mostra que a transformação digital vai además da adoção das tecnologias, né? É uma organização se transforma digitalmente quando desenvolve as capacidades que lhe permitem adaptar-se rapidamente em seus processos, utilizando tecnologias, pero transformando os dados em conhecimento e esses dados em ação. Então, é muito importante todas essas etapas. E para nos ajudar nessa toma de decisões a partir dos dados, né, a tecnologia que pode nos ajudar em esse processo, né, onde temos um volume de dados muito grande, onde não temos a capacidade de processá-los manualmente, é a inteligência artificial. A inteligência artificial é a espinha dorsal de todas as tecnologias. E quando lá combinamos com a ciência de dados, né, isso pode ajudar-nos com a produtividade, reduzindo os custos na produção, porque vamos ter novas formas de fazer manejo de vacunas, medicamentos. Então, são técnicas que vêm nos ajudar, que vêm nos respaldar, né, com o que temos chamado de gestão produção em tempo real, né? Então, é um término que hemos escuchado muito, né? Vamos a hacer gestão em tempo real. Pero para hacer gestão em tempo real, necessitamos apoiar-nos em algumas tecnologias, né? Como IoTs, que é a Internet das Coisas. É quando todas as tecnologias que estamos utilizando, sejam os sensores de temperatura, básculas de pesagem, sensores de consumo de alimento, todos os sensores estão disponíveis, estão conectados à rede, à internet. Então, podemos monitorear as granjas à distância, saber quanto os pollos estão comendo, bebendo, qual é o peso, né, quais são as variáveis de ambiente, sem que nós outros estemos fisicamente em las granjas. Então, IoT é algo muito importante para essa gestão em tempo real. Outra tecnologia que também temos é a parte de integração de dados,
com tantas tecnologias distintas, né, todas conectadas na internet, é o ponto que marcará a diferença em los próximos anos, é a integração de dados, todos os dados em uma mesma nuvem, e na mesma plataforma, né? Então, se pensarmos nenhum software, nenhuma plataforma, nenhuma aplicação ou sensor individual tem o potencial de afetar a produção animal como quando todos eles estejam integrados, né? Isso é o ponto clave para um processo de transformação digital em avicultura. É uma maneira de consolidarmos todas as novas tecnologias que já temos e que estão por vir. Pero é muito bonito, né, falar de tudo isso. Pero onde estamos, né? A verdade é que temos tantas tecnologias em o mercado, pero em la realidade estamos muito retrasados em sua adopção. Sí, temos muitos galpones com tecnologia de primeira, granjas com ambiente muito moderno, os controladores com muitas funções, sensores, básculas, pero la realidade é que em granja não estamos fazendo a gestão, a produção em tempo real, né? Por que não hacemos essa gestão? Temos báscula em alguns galpones, pero todavia estamos pesando e utilizando o peso semanal, e o avicultor muitas vezes faz o peso manual, mesmo com as básculas em granja. O consumo de alimentos só é medido ao final da parvada, não sabemos o que passa com precisão durante a vida da parvada. Não medimos o consumo de água, não sabemos a temperatura de água que esses pollos estão consumindo, né? Hacemos inversões em os melhores controladores do mercado, pero o produtor está utilizando o controlador de maneira manual, né? Então, tanta inversão. E os dados permanecem na granja, né? Hacemos a inversão em tecnologias, ponemos sensores, controladores, pero isso não está conectado na internet, né? Então, não estamos fazendo essa produção em tempo real. O que passa é que em avicultura, né, seguimos vivendo na avicultura reativa, né? Então, se um lote não desenvolve bem na primeira semana, só lo revisaremos depois de 7 dias, e na primeira semana passado, né? Então, estamos tomando decisões tarde e muitas vezes embasadas em uma pouca informação do passado ou quiçá nenhuma, quando lá temos, né? Às vezes, as decisões não são tão assertivas como nós outros gostaríamos. E aí, né, em meio dessa avicultura reativa que estamos vivendo, temos muitas incertitudes e perguntas que não sabemos a resposta, né? Será que confiamos na informação que estamos recebendo das granjas? Né? Como podemos optimizar a produção de alimento, a planificação do envio de alimento para as granjas? Como eu posso reduzir os custos de produção? Né, como detectar problemas subclínicos e de produtividade precocemente, né, como tomar ações mais rápidas e assertivas, não esperar uma semana que passou o lote para saber qual é o peso, né, como otimizar a planificação de cosecha, reduzir a variabilidade de peso em planta, e outras muitas perguntas que temos, né. É preciso, né, entendermos, não sabemos como tratar as incertitudes que temos em ao futuro, né, coisas que não imaginaríamos que estaria acontecendo como a hora, né, a pandemia, os altos preços de maíz, né, então, os preços de las carnes, são muitas incertitudes que não imaginávamos. Né? Como ser mais eficientes e rentáveis em um mercado que está cada vez mais competitivo, as margens estão cada vez menores. Nós outros precisamos tomar atitudes para cambiar
né, esse futuro que não podemos hoje predecir. Então, é preciso que o setor avícola como um todo, né, passe a ser uma avicultura mais proativa, né, que só vamos lograr, né, chegar a essa transformação digital quando tivermos atitudes proativas, né, quando tomarmos decisões baseadas em uma informação que é precisa e em tempo real. É o momento que o apoio está sendo pesado na granja, eu sei o peso, sei o consumo de alimento e sei se há algum problema que os pollos aún não estão me mostrando com o comportamento, por exemplo. Né? Então, é antecipar a toma de decisões para que sejam mais assertivas e rápidas. E aí é preciso, né, que entendamos um processo de gestão, né? Toda gestão de dados, né, quando eu hablo gestão, eu estou falando em generar e gerenciar os dados, né? Então, toda gestão começa com a captura de dados, que deve ser em um momento que esse dado ocorre, né? Então, eu capturo o dado e empeço, então, meus ciclos de decisão, né, onde eu monitoreio o dado para identificar um problema. Então, eu vou enfocar em os 5% de problema que eu tenho em granja, não em os 100% com muitos dados e eu não sei o que mirar. Então, eu identifico um problema, uma vez que eu identifico o problema, eu tenho que identificar onde e com quem está esse problema, para então analisar o porquê esse problema está passando, né? Então, eu analiso com mais profundidade e identifico as causas. Identifico as causas, eu hago um plano de ação. Então, eu planeio as ações que tenho que tomar, executo estas ações e empeço novamente o ciclo de captura de dados. Capturo dados, monitoreio, identifico, analiso, porque eu posso verificar, né, o efeito de minha ação sobre aquele problema e identificar outras oportunidades de melhora. E quanto mais eu hago esse processo, mais dados e informações generamos e gerenciamos, né? E lo podemos trazer para o motor de insights, né? Que é quando utilizamos simuladores, optimizadores, aprendizagem de máquina, inteligência artificial, modelos matemáticos, que vão nos permitir nos guiar na toma de decisões mais assertivas, né? Então, podemos ter um apoio predictivo, que é o que passará, e também um apoio prescriptivo, o que eu devo fazer se isso se passa, né? Então, esse é o processo de generar inteligência. Então, eu vou trazer agora algumas aplicações aí reais, né, quando hacemos a gestão de dados em campo. O primeiro passo é começar a estudar a variabilidade. É preciso monitorear a variabilidade, quitar o enfoque solo de ver o promédio de peso, né? Então, precisamos reduzir a variabilidade nos processos produtivos para que podamos ser mais predecíveis. Então, quando eu conosco a variabilidade, conosco, né, as granjas que tenho, né, quais são, classifico as granjas que tenho, eu posso tomar ações muito mais enfocadas em essas granjas, né? Acá um exemplo, quando hacemos a segregação de avicultores, né, de acordo com os resultados, e identificamos, né, o que impacta um resultado em produtores malos e um resultado em produtores buenos, né? Então, para cada produtor, podemos ter estratégias e ações distintas, né? Então, neste caso acá, os produtores malos são os quadrantes 2 e os produtores buenos os quadrantes 4. Então, antes de fazer o processo de gestão, a diferença de conversão alimentar entre os dois grupos
era de 43 gramos, então, uma variabilidade muito grande em o processo produtivo. Quando estudamos as causas de por que os produtores malos são malos e executamos um plano de ação com enfoque em esses produtores, né, a diferença de conversão entre os malos e os buenos diminuiu 27 gramos de conversão, ou seja, uma diferença de 16 gramos em la conversão, que representa um ahorro de alimento em um ano de 384 dólares. Né? Então, com os preços, né, de ingredientes que estamos tendo agora, qualquer 1 gramo em la conversão já hace uma diferença, né, em nosso negócio. Então, este é um exemplo de como podemos, né, gerenciar os dados e trabalhar aí com a variabilidade a nosso favor. Outro exemplo que temos acá é oferecer um modelo estatístico avançado, né, para os supervisores de granja, para enfocar, para direcionar suas ações, né? Então, este modelo toma em conta todos os indicadores de desempenho que estamos capturando em granjas. Então, comparamos o peso, a mortalidade com a meta, sabemos o número de aves, qual é a idade, e este modelo, então, genera aí uma sequência inteligente de visitas, né? Quais são as granjas que o supervisor tem que enfocar, né, para que tenha mais oportunidades, né, para melhorar o desempenho. E com esse modelo, por exemplo, vimos que os supervisores que utilizavam, né, esse modelo para seu trabalho, para direcionar suas ações, comparado com os supervisores que não o utilizavam, né, vimos uma melhora em todas as parvadas desses supervisores de 32 gramos em la conversão, né? Isso devido a um gerenciamento embasado a los dados. Outro exemplo é utilizar, por exemplo, os pesos que capturamos em granja em um modelo de projeção de peso de salida, né? Com isso, logramos aí reduzir até 61% em la variabilidade do peso em planta de alimento, né? Então, esses são alguns exemplos, né? Como o gerenciamento pode cambiar nossas incertitudes a respostas. Então, passamos a confiar na informação, sabemos como otimizar a produção de alimento, como reduzir a variabilidade de peso em planta, como produzir com a melhor margem, como tomar decisões mais assertivas e rápidas, né? O segredo está em o gerenciamento de dados. Não necessitamos de alta tecnologia para tomar decisões. O que necessitamos mais é utilizar os dados de forma inteligente. Né, e com tantas tecnologias em el mercado, né, estamos sonhando com as tecnologias mais disruptivas, pero devemos poner os pés em el solo e perguntar por onde começar, né, que inversões será necessário fazer agora para habilitar este futuro com todas as tecnologias de amanhã. Lo que veo hoje é que estamos perdendo grandes oportunidades de generar valor com coisas básicas, reais e práticas, né? Porque entendemos que inovação é utilizar tecnologia disruptiva, a tecnologia de NASA, algo de outro mundo, né? Então, estamos mirando em coisas muito grandes e deixamos de olhar para o verdadeiro sentido da inovação, que deve ser enfocada em o problema que vamos resolver, em la necessidade. Claro, a tecnologia pode nos ajudar a resolver este problema, pero temos que centrar em o problema e não em la solução. E quando pensamos em inovação com enfoque em o problema, podemos pensar em novos modelos de negócios, novas formas de fazer relacionamento, ser o dia a dia mais prático, né, com soluções que simplifiquem processos e tarefas, fazermos o básico bem hecho, né? Então, começar com pequenos cambios que sejam constantes e suficientes para realmente generar essa revolução, essa transformação que estamos buscando. Então, há um terceiro passo, né, esse processo de transformação digital,
Então, uma vez que digitizamos os dados, né, generamos dados por meio das tecnologias, começamos a utilizar esses dados para generar inteligência ao negócio, né, melhorando processos, né, nós passamos para um terceiro passo, né? Todo isso é importante que requer um cambio de cultura, né? De modelos operativos. Então, a empresa tem que aproveitar todo isso e transformar todos os seus processos e personas. Né? Então, a transformação digital é um processo de ruptura, né? Da forma como hacíamos antes, do modelo da forma como hacíamos antes, né, de termos aí a digitização, né? Hoje, o que estamos fazendo é digitalizar o que já existia. Deixamos de capturar peso manual, estamos capturando por báscula. Mas o que estamos fazendo com esse peso? Né? Então, em realidade, não estamos transformando nossos processos, né? Precisamos tomar diferentes enfoques, né, para que podamos transformar digitalmente a produção animal. E aqui, né, temos estes 4 pilares da jornada de transformação digital, vão nos apoiar em esse processo, né? Então, precisamos ter uma estratégia, né, um câmbio de pensamento do liderazgo que fomenta a inovação, que incorpora a digitização e a digitalização. Temos que ter estrutura física e digital para apoiar, né, que nos suportem na adoção da tecnologia. Então, temos que ter conectividade, recursos, os processos, né, uma vez que digitizamos, é preciso que comecemos a cambiar os processos que temos, né, a ser diferente. E, por último, pero para mim, o mais importante são as pessoas. Né? As pessoas são os agentes de câmbio, são as pessoas que vão identificar as oportunidades e transformar o que estamos fazendo hoje. E aí podemos pensar muitas coisas, né? Podemos identificar brotes de enfermidades específicas, podemos ter uma fórmula diária para cada dia de apoio, quizás um galpão inteligente que vai tomar suas próprias decisões em base aos dados que estão capturando, né? É um futuro muito bonito que temos pela frente. Pero aún há muitos desafios, né? Lamentavelmente, temos muitos desafios. Hoje, as tecnologias que temos, né? Por exemplo, os sensores, têm que ser suficientemente robustos para suportar a vida de granjas com muitos polvos, né? Para que entregue dados de qualidade e com precisão, né? As tecnologias devem, además de capturar dados, também poder gerenciar esses dados. Né? Outro desafio é o custo das tecnologias. As tecnologias têm um custo de implementação e mantenimento que hoje não são compatíveis com as máquinas que temos em agricultura. Né? Com o tempo, isso vai se tornar mais acessível, pero isso só sucederá se contamos com as empresas do setor que são os early adopters, que vão apostar nas tecnologias, aunque os custos são muito altos. Para mim, um dos pontos mais fundamentais, que é a infraestrutura de áreas rurais, né, é um cuello de botella para este processo, porque queremos fazer gestão em tempo real, pero em las granjas não temos internet 3G, 4G, Wi-Fi, então é um caminho largo a ser percorrido. Como eu disse, a integração de dados, né, o valor que é criado quando integramos todas essas tecnologias, não é medir só o peso, só o consumo de alimentos, só o consumo de água, é quando eu empeço a fazer as correlações. Então, é importante que haja uma associação das empresas do setor para consolidar todas essas tecnologias em uma única plataforma. Aún operamos em uma área que demanda tecnologia, pela cultura é muito tradicional e intuitiva. O produtor em el campo pensa que a tecnologia lhe roubará seu lugar, ou então não confia na tecnologia, a maneira que já há 30 anos é a maneira correta. Então, é preciso ter esse câmbio de cultura. E por isso, a experiência do usuário é um ponto muito importante, né?
né? Devemos desenvolver, inovar com tecnologias que vão facilitar a vida do usuário, que não que la compliquem, né? As tecnologias devem ser intuitivas. Então, são desafios que enfrentamos e que temos um largo caminho a ser percorrido. E transformação digital na avicultura. Se lá queremos, né, aún é um caminho desconhecido para todos, estamos dando o primeiro passo, e para que cheguemos a lograr o sucesso que queremos na transformação digital na avicultura, é necessário um trabalho em equipe, que as empresas se juntem, cada um com sua expertise, para pôr o motor a funcionar, né? Só assim temos tempo para fazer essa transformação. Solo nos levará muito mais tempo a fazer essa transformação, né? Então, devemos sim, uma integração de dados é uma integração de empresas com distintas tecnologias para realmente fazermos a transformação em el setor. E para finalizar acá, né, os desafios da avicultura, a adoção das tecnologias que temos hoje, nos obrigam a pensar de maneira distinta. Não podemos produzir pollos hoje como produzimos há 5, 10, 15 anos atrás, né? Necessitamos investir em tecnologias, em soluções digitais que vão simplificar a vida diária em el campo, que vão resolver os problemas diários, que vão nos ajudar a fazer a gestão em tempo real, né? Só superando esses desafios, né, que vamos avançar. E para isso, para superá-los, precisamos entender que transformação digital se trata mais de transformação do que de digital, né? Lo digital é só digitalizar o que já estamos fazendo, pero é preciso que haja uma transformação. O enfoque está em la transformação, né? Principalmente de las personas, porque a verdadeira transformação provém do cambio de comportamento, da forma que lideramos, da forma que hacemos novos negócios, da motivação de los trabalhadores para fazer as coisas de maneira distinta e melhor, né? É quando transformamos vidas ao valorar o trabalho mediante a aplicação de tecnologias, né? Não é para o produtor ficar pesando os pollos, é para o produtor gerenciar os dados, né? Então, as tecnologias podem reduzir a necessidade de mão de obra, pero para isso devemos invertir e preparar as pessoas para actuar em este novo mundo, né? Só lograremos esse objetivo quando compreendemos que transformação digital se trata de pessoas, transformar as pessoas, pero sobretudo que nós estemos dispostos a ser transformados, né? Se queremos marcar o ritmo de transformação digital em la produção avícola, né, temos que poner as pessoas primeiro. Essa é a mensagem que me gostaria muito de deixar acá hoje para você, né? E o futuro é hoje, né? Não há um futuro adelante, o futuro lo criamos juntos e hoje. Então, é muito importante que foquemos em las pessoas e juntos como setor avícola para que podamos ter sucesso em essa jornada de transformação digital, né? Muitíssimas graças a todos, né? Espero que han podido compreender mi portunhol e estou à disposição para qualquer pergunta, qualquer discussão sobre esse tema, e se necessitam de alguma coisa, podem contactar-me. Muitíssimas graças a todos. Muchas gracias, Ana Paula. Hemos entendido perfectamente tu español. No te preocupes, te hemos entendido mucho, muy claro y muy, muy interesante. Iniciamos la rueda de consultas. Invitamos a los participantes a escribir sus consultas. Y aprovecho
En la última parte hablaste de que esta es una transformación de personas, y mi consulta sería, ¿cuáles serían las capacidades que necesitamos desarrollar en las personas, tanto en niveles operativos, también supervisores, para que se dé esta digitalización en granja? Muchas gracias, Silvana. No, qué bueno que han podido entenderme. Para mí es como el mensaje final, es todo sobre personas y lo que tenemos que capacitar las personas en gerenciamiento, creatividad, porque yo pienso que la tecnología viene para hacer los trabajos, los procesos, ayudarnos, los procesos operacionales, ayudar a mejorar la calidad de vida. Entonces, yo veo el papel de las personas cuando adoptamos las tecnologías como más de gerenciar lo que está siendo hecho, pensar soluciones para problemas nuevos, porque los problemas que están de rutina, las tecnologías van a tener la capacidad de resolver para nosotros. Entonces, tenemos que tener un pensamiento más creativo y gerencial de todo que hemos hecho. Excelente, muchas gracias. ¿Tenemos más preguntas? Invitamos a los asistentes a hacer consultas. Ok. Si no hay más consultas, nos queda agradecer a Ana Paula por su participación en esta sala del AVEN Perú 2021 e invitar a los participantes a la sesión final en el auditorio principal. La sesión final será El futuro lo creamos juntos. La clausura estará a cargo de Carlos Iqueda. Y así que nos hacemos un pequeño receso y nos vemos en el auditorio principal. Muchas gracias, Ana Paula, por tu presentación. Muchas gracias a todos. Saludos.